QualityDoc, software para controle de documentos eletrônicos e físicos. O QualityDoc é um sistema de controle de documentos que oferece modernos recursos de arquivamento, proteção e localização de documentos eletrônicos e físicos. Atende todos os requisitos de controle exigidos por normas da qualidade como ISO, PS e outras. Permite a publicação e atualização automática de documentos na web, além de diversos outros recursos úteis de controle, como controles de treinamentos, registro e consulta de causas e soluções de problemas, controle de calibração de instrumentos de medição, etc. É um sistema completo e necessário a toda empresa que deseja um sistema realmente informatizado de controle. A seguir veremos em detalhes todos os recursos que o QualityDoc oferece. Conteúdo desta apresentação: slides ilustrativos dos recursos do sistema, esquema básico de funcionamento do QualityDoc, apresentação filmada das rotinas do programa. Aplicações do QualityDoc. O QualityDoc se aplica a quaisquer casos onde hajam arquivos eletrônicos, documentos impressos ou quaisquer outros itens que precisem ser organizados e arquivados, ficando disponíveis para consulta a qualquer momento de modo seguro, com controles de acesso aos dados e documentos protegidos por senhas e permissões específicas, garantindo a integridade dos documentos e registros por ele controlados. O QualityDoc se aplica também às rotinas de controle das normas da qualidade, oferecendo de forma automatizada toda a sistemática de controles e aprovações exigidos por essas normas, facilitando a aplicação das rotinas de controle de documentos e possibilitando a obtenção e manutenção das certificações de forma simples, segura e sem necessidade do uso de papéis. Além dos recursos aplicáveis ao controle de documentos, o QualityDoc conta ainda com um módulo integrado de controle de calibrações de instrumentos de medição e também com um módulo de registro de causas e soluções de problemas, que possibilita o registro das causas e soluções de problemas diversos que são detectados e resolvidos diariamente na empresa, servindo como primeira fonte de consulta no caso do surgimento de problemas novos, evitando perdas de tempo e recursos na investigação de problemas semelhantes, cujas soluções já tenham sido encontradas meses ou anos antes por outras pessoas ou equipes. Recursos do QualityDoc. Arquiva e controla documentos eletrônicos de qualquer formato. Documentos do Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Documentos de imagens, BMP, JPG, GIF, TIFF, etc. Arquivos de desenhos, AutoCAD, SolidWorks, etc. Quaisquer outros tipos e formatos de documentos. Fácil organização e localização de documentos, com total segurança no controle de acessos. Controla documentos por áreas, bibliotecas e subbibliotecas eletrônicas, através de permissões específicas de acesso atribuídas a cada usuário. Permite acesso nos modos de edição ou somente leitura de documentos. Impede o salvamento e a impressão de documentos do Word e do Excel no modo somente leitura, e impede a consulta ou alteração de quaisquer documentos sem autorização. Arquivos de documentos pré-existentes podem ser importados para o QualityDoc ou criados diretamente no programa. O QualityDoc impede que qualquer documento eletrônico possa ser acessado diretamente através do Windows.
pois compacta e arquiva automaticamente os documentos eletrônicos em um formato que somente pode ser acessado através do QualityDoc por usuários devidamente autorizados através de senhas. Permite a publicação de documentos na web de forma simples, com apenas um clique, e atualiza automaticamente esses documentos sempre que o original é atualizado. Arquiva e controla documentos físicos de qualquer natureza, impressos em geral, documentos, livros, revistas, etc. Peças padrão, gabaritos, etc. Arquiva documentos físicos por setores ou salas, armários ou corredores, prateleiras ou gavetas, caixas ou pastas. Pode ser usado para controlar o arquivo morto físico da empresa. Atende aos requisitos das normas da qualidade. O QualityDoc possui rotinas automáticas, como encaminhamento de documentos para verificações, aprovações, treinamentos, verificação da eficácia dos treinamentos, emissões de documentos, controle de revisões de documentos, controles de alterações, controles de cópias impressas, encaminhamentos para conhecimento, leitura, prazos de verificações ou validade, informação de pendências dos usuários através de e-mails automáticos, envia documentos antigos para o arquivo morto eletrônico, etc. 2 módulos integrados: controle de calibração de instrumentos de medição e registro e consulta de causas e soluções de problemas. Vantagens imediatas do uso do QualityDoc. Eliminação do uso de papéis. Aumento da confiabilidade e da segurança do sistema de controle de documentos e dados. Liberação de tempo e mão de obra para outras atividades. Simplificação e otimização das rotinas ligadas à consulta, edição, aprovação e distribuição de documentos. Eliminação de documentos obsoletos na empresa. Modernização da cultura empresarial. Esquema básico do QualityDoc. Áreas ou modos de funcionamento. O programa já vem com 2 modos de funcionamento pré-cadastrados: controle de documentos do sistema da qualidade e controle de documentos diversos. Podem ser cadastrados ainda outros modos, como por exemplo, controle de documentos do departamento administrativo ou controle de documentos do RH, arquivo morto físico, etc. Cada modo de funcionamento é completamente independente dos demais. Dentro de cada área ou modo de funcionamento podem ser criadas diferentes bibliotecas. Cada uma dessas bibliotecas possuirá permissões de acesso próprias. Cada biblioteca pode conter N subbibliotecas. Cada subbiblioteca pode conter N documentos. O QualityDoc pode criar ou importar documentos do Word e Excel, e pode exibir esses arquivos em modo de edição ou somente leitura. Gerencia também arquivos PDF, DWG, JPG, BMP, GIF, TIFF, etc. E pode controlar também documentos físicos impressos. É impossível acessar diretamente, através do Windows, um documento controlado pelo QualityDoc. O acesso a cada documento somente poderá ser efetuado através do QualityDoc por usuários devidamente autorizados. Após a criação do documento, temos uma etapa opcional de revisão, para verificação de erros, que é aplicável opcionalmente a todos os documentos, e uma etapa de aprovação, que pode ter de 1 a 4 aprovadores, etapa opcional também, aplicável a todos os documentos. Na sequência, o documento pode ser disponibilizado para consulta no modo somente leitura.
E também ali ele apresenta também controle de prazos de validade, né, e outros tipos de controle também, né. Recursos aplicáveis aos documentos do sistema da qualidade. A etapa de revisão, né, para verificação de erros do documento antes do documento seguir para a aprovação, né. Aprovação, a etapa de aprovação, o documento uma vez verificado, né, passado pela etapa de revisão, ele segue para a etapa de aprovação, podendo ter de 1 a 4 aprovadores, né. Se um desses aprovadores reprovar o documento, as demais aprovações que ele já tenha recebido também serão anuladas e o documento volta para a etapa de importação ou digitação novamente para ser revisado, né, conforme o erro que foi indicado por quem reprovou, né. Também na etapa de revisão o documento pode ser reprovado também. Treinamento, etapa opcional, onde os usuários são treinados no conteúdo do documento ou das suas alterações. Os registros do treinamento também são efetuados no QualityDoc. Emissão. Nesta etapa, o documento é disponibilizado para consulta em modo somente leitura para todos os usuários do programa que têm permissão para acessar a biblioteca a qual o documento pertence. A revisão anterior do documento, se houver, é automaticamente enviada para o arquivo morto. Verificação da eficácia do treinamento. É uma etapa opcional, né, e é feita um determinado período após o documento ter sido publicado, ter sido disponibilizado para consulta, né, ou seja, um determinado período após o documento estar em uso, né. E também os seguintes controles: controles de alteração dos documentos, cópias impressas, prazos de validade de documentos, listas mestras, tarefas pendentes por usuários, etc. O programa envia as tarefas pendentes aos usuários via e-mail, né? O programa envia cada sempre que um usuário tem uma pendência no programa, o programa envia automaticamente um e-mail para esse usuário informando das suas pendências no QualityDoc. A seguir, veremos uma apresentação filmada dos recursos do software QualityDoc. Desde já, somos gratos pela sua atenção. Seja bem-vindo a esta pequena apresentação do software QualityDoc para controle de documentos eletrônicos e físicos. Esta é a tela inicial de senhas do QualityDoc. O ID do usuário pode ser composto por números, letras ou números e letras, com até 15 caracteres. Como nesta apresentação o programa já está preenchido com alguns dados simulados, temos já alguns usuários e alguns documentos pré-cadastrados. Vamos digitar o ID de um dos usuários que já estão cadastrados, neste caso, o ID 1 do usuário João da Silva. A senha deste usuário ainda está em branco, pois ele ainda não cadastrou uma senha individual para ele. Depois veremos como criar ou alterar senhas individuais. Então, como a senha está em branco, deixamos o campo referente à senha em branco. Agora, se pressionarmos o botão OK, acessaremos a tela principal do programa. Observe que a área que está selecionada é a área Controle de Documentos do Sistema da Qualidade. Então, se acessarmos o programa agora, o programa estará configurado para exibir as bibliotecas, subbibliotecas e documentos da área Controle de Documentos do Sistema da Qualidade. Mas o QualityDoc pode controlar documentos de quaisquer áreas da empresa, e não apenas documentos do Sistema da Qualidade. No QualityDoc podem ser cadastradas diferentes áreas.
O programa, por default, já vem com duas áreas pré-cadastradas: controle de documentos do sistema da qualidade e outros documentos. Veremos mais tarde que podemos especificar melhor as áreas, como por exemplo, podemos criar uma área denominada Recursos Humanos para armazenar e controlar documentos da área de Recursos Humanos, uma área denominada Financeiro para documentos do Departamento Financeiro e assim por diante. Cada área é totalmente independente das demais, isto é, possui suas próprias bibliotecas e permissões de acesso. Até o administrador é específico para cada área, de modo que é impossível que um usuário que não tenha recebido permissão específica de acesso a uma biblioteca de uma determinada área possa acessar documentos dessa área. Vamos então pressionar o botão OK para acessarmos a tela principal do QualityDoc. Esta é a tela principal do QualityDoc. À esquerda da tela, temos um menu em forma de árvore, que é o principal meio de navegação do programa. Então temos aqui o menu árvore, né, onde o usuário pode navegar por todo o programa de maneira simples e rápida, né? O primeiro item que o usuário encontra no menu é o item Minhas Pendências, né, que mostra aqui todas as pendências para ele, né? A gente vai ver isso em detalhes mais adiante, né? Então aqui se ele clica em cima de um item, né, o programa já conduz ele à tela onde ele precisa se desincumbir dessa pendência, né, de maneira fácil. O programa também dá uma instrução rápida para ele, né? Então neste caso nós estamos logados aqui como João da Silva, e João da Silva tem aqui, ó, diversas pendências, né? Tem documentos para verificação, né? Verificação é verificar se o documento contém algum erro de estrutura, né, ou de escrita antes de o documento ir para a fase de aprovação, né? Documentos para aprovação, ele tem né? Documentos que foram reprovados na fase de aprovação, documentos para ele aplicar treinamento, documentos para emissão, né? Emissão é colocar o documento em uso, né? O programa ele substitui a cópia anterior, se houver, pela cópia atual, né? E envia a cópia anterior para o arquivo morto eletrônico. Mas tudo isso a gente vai ver na sequência desta apresentação. Temos aqui as pendências gerais, né? Mensagens gerais, né? São essas mensagens aqui, ó, que o programa envia para todos os usuários, né? Por exemplo, aqui, ó, documentos cujos treinamentos já foram realizados, mas os respectivos registros de treinamento ainda não foram efetuados, né? Então, aqui nós temos dois documentos, ó. Temos aqui o documento número 6, nome documento Demo 006, revisão 0. O responsável, no caso por efetuar o treinamento, é João da Silva, né? E aqui o programa ainda dá uma pequena instrução aqui sobre como ele faz para acessar a tela e se desincumbir dessa pendência geral aqui. Essas pendências gerais elas são mostradas para todos os usuários, né? Porque são problemas que, se permanecerem no programa, com certeza se tornarão não conformidades em auditorias, né? Aqui, por exemplo, a orientação. Para efetuar um registro de treinamento, vá à página edição, localize o documento e então pressione o botão registro de treinamento naquela página, né? Isso aqui são instruções rápidas. Documentos com previsão de entrega de cópias físicas a usuários, mas ainda não entregues, né? Também são pendências gerais, que são exibidas a todos os usuários desta área, no caso aqui, que é a área que nós estamos acessando agora, que é controle de documentos do sistema da qualidade. Documentos com prazos vencidos ou próximos do vencimento, né? Também ele informa. E assim também outras pendências que podem aparecer aqui, como por exemplo, documentos com número de revisão maior que 0, mas sem o registro de alterações preenchido, né? São pendências gerais que podem ser
lançadas pelo programa também aqui, né? Ok, temos aqui, ó, registro de documentos obsoletos, né? Documentos obsoletos são aquelas cópias que foram impressas de documentos e foram entregues em alguns locais da empresa, talvez por ausência de computador nessas áreas, né? E depois a cópia original aqui no QualityDoc, ela sofreu uma revisão, mas a cópia impressa lá, que foi entregue lá na área, ainda está na revisão anterior. Então o QualityDoc, ele sabe que foi entregue uma cópia, uma ou mais cópias de um documento numa determinada área, em uma certa revisão. Então quando a revisão do original muda aqui no QualityDoc, ele lança uma pendência para que aquelas cópias sejam substituídas, né, pela revisão atual. Isso a gente vai ver mais adiante na sequência desta apresentação. Aqui nós temos aqui o cadastro de usuários, né, que a gente vai ver também mais em seguida. Aqui, ó, documentos para consulta aqui, ó. Vamos acessar um documento aqui para consulta aqui para a gente ver aqui. Esse documento aqui ele está disponível para consulta, né? Vamos aqui, ó, exibir o documento, né? Apenas para a gente ver como é que é um documento aberto em modo consulta no QualityDoc, né? Este aqui é um documento do Word, porém o QualityDoc suprime, ele não exibe a barra de ferramentas do Word, né? E também não permite alteração do documento. A única coisa que o usuário pode fazer é usar a barra de rolagem para ler o documento, né? E fechar o documento, né? Tudo isso a gente vai ver aqui, o menu para criação de bibliotecas e subbibliotecas, que a gente vai ver logo em seguida, né? Como se cria bibliotecas, como se criam áreas, né? Departamentos no QualityDoc, e como se criam bibliotecas dentro dessas áreas, né? E depois subbibliotecas dentro das bibliotecas, né? Vamos ver aqui um documento aberto em modo edição, né? Temos vários documentos aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Como é que é um documento aberto em modo de edição. Então quando a gente clicou aqui, o programa nos conduziu à página de edição, né? E para exibir o documento a gente clica aqui, ó. A mensagem do programa: o documento que você quer abrir já existe na revisão 1. O QualityDoc somente aceita que eventuais alterações sejam efetuadas na revisão mais atual de um documento. Mesmo assim, você deseja abrir este documento na revisão 0, que é a revisão que nós estamos tentando abrir? Se eu disser que não, deseja então que o QualityDoc localize a revisão mais recente desse documento para você? Eu digo sim, ele vai abrir aqui, ó. Agora sim, o QualityDoc abriu o documento com o Word completo, né, com todas as barras de ferramenta, né, onde eu posso fazer alterações, né, etc. Ok, então aqui o documento para edição ele vem com o Word completo, né. Da mesma forma acontece com os documentos do Excel. Então basicamente é isso, né, que tem o menu Minhas Configurações, que a gente vai ver logo em seguida também, né. E outros recursos do programa, como arquivo morto eletrônico, né, registro de documentos físicos, e etc., que a gente vai ver possibilidade de anexar documentos, né, eletronicamente. Tudo isso a gente vai ver na sequência desta apresentação. Observe que no menu já está selecionada a área Controle de Documentos do Sistema da Qualidade. Isto porque, quando acessamos o programa, na tela de senhas, esta área já estava selecionada. Veja que aqui embaixo temos outra área que também já estava pré-cadastrada no programa, outros documentos. Se quisermos acessar esta outra área, precisamos apenas clicar sobre ela no menu. Veja que agora o programa está exibindo a área Outros Documentos e todos os itens de menu pertencentes a esta área. Se quisermos criar uma nova área de controle, clicamos sobre este item no menu. Incluir um novo modo ou área de controle.
Lembre-se que estamos logados no programa como João da Silva. Então, como essa nova área está sendo criada por João da Silva, o programa entende que João da Silva será o administrador dessa nova área. O programa exibe esta caixa de senhas, onde informamos o ID de administrador ADM1 e deixamos a senha em branco. O programa então nos exibe a tela de cadastro, onde iremos cadastrar a nova área. Definimos um ID para a nova área. O ID é uma abreviação do nome da área com até 6 caracteres, neste caso RH, e depois preenchemos o nome da nova área. Após termos cadastrado a nova área, o programa nos exibe esta telinha, pedindo a senha de administrador. Aqui, se quiser, o usuário logado João da Silva pode atribuir a função de administrador dessa área a uma outra pessoa. Basta preencher o nome e o e-mail dessa pessoa. Mais tarde, essa pessoa pode alterar a senha individual de administrador. Ok, uma vez registrada a nova área, fechamos esta tela. Observe que a nova área que criamos, Recursos Humanos, já aparece no menu Árvore, contendo todos os itens de menu específicos dessa área. Agora, o administrador da área Recursos Humanos pode criar as bibliotecas e subbibliotecas dessa área e dar acesso a essas bibliotecas apenas aos usuários cadastrados no programa que pertençam à área de Recursos Humanos, ou então que precisem acessar documentos de uma ou outra biblioteca da área de Recursos Humanos. Sem essas permissões de acesso específicas, nenhum usuário poderá acessar nenhuma biblioteca da área de Recursos Humanos, e muito menos documentos dessa área. Para criarmos uma nova biblioteca, acessamos aqui no menu o item Bibliotecas e Subbibliotecas. Observe que ainda não há nenhuma biblioteca registrada nessa área. Ao clicarmos em Criar nova biblioteca, se não estivermos logados no programa como administrador, o programa vai exibir uma telinha solicitando ID e senha de administrador, pois apenas o administrador de uma área pode acessar as telas de criação de bibliotecas e subbibliotecas. Neste caso, como estamos logados como João da Silva, e como foi João da Silva que criou a área Recursos Humanos e informou ao programa que ele era o administrador dessa área, então o programa não está
pedindo a senha de administrador. Entretanto, se João da Silva fechasse o programa e entrasse novamente apenas como João da Silva, o programa iria pedir para ele a senha de administrador, porque João da Silva é um usuário, o administrador do programa é outro. Então, para que o João da Silva informe o programa que ele é o administrador, ele tem que entrar com login de administrador da próxima vez que ele entrar no programa. Esta é a tela onde podemos criar novas bibliotecas dentro da área Recursos Humanos. Para criarmos uma nova biblioteca, pressionamos o botão Novo e preenchemos o nome da nova biblioteca, evitando acentuações ou C cedilha. Por padrão, ao salvarmos uma biblioteca, o programa atribui automaticamente acesso de todos os usuários registrados no programa a essa nova biblioteca. Devemos então excluir aqueles usuários que não quisermos que acessem essa nova biblioteca, e para isso pressionamos o botão Permissões de acesso. Aqui, para excluirmos um usuário, pressionamos este botão, flechinha para a esquerda, ou para incluirmos um usuário, pressionamos o botão, flechinha para a direita. Botão com duas flechinhas para a direita inclui todos os usuários, com duas flechinhas para a esquerda exclui todos os usuários. Ok. Tendo criado uma nova biblioteca, ela já aparecerá no menu Árvore e podemos criar subbibliotecas dentro dela. Para isso, selecionamos a biblioteca criada no menu Árvore e pressionamos o botão Criar subbiblioteca. É mostrada então a tela de criação de subbibliotecas, onde preenchemos então o nome da nova subbiblioteca. Esta nova subbiblioteca pertencerá à biblioteca que acabamos de criar. E agora a subbiblioteca também já aparece dentro da biblioteca que criamos, Aqui está a nova biblioteca demo que criamos e aqui está a subbiblioteca demo, Para registrar documentos, devemos pressionar este item de menu aqui, que vai disparar a rotina de criação de documentos novos, E então precisamos apenas seguir as instruções do programa. Mas isso nós vamos ver na sequência desta apresentação. Antes, porém, vamos ver o cadastro de usuários. Vamos agora ver como é o cadastro de usuários do QualityDoc. Para acessarmos o cadastro de usuários, clicamos sobre o item Usuários no menu Árvore, que exibe os subitens Cadastro de usuários e Criar ou alterar senhas. Quando o usuário acessa o programa pela primeira vez, a senha dele ainda está em branco. Então ele apenas digita o seu ID na tela de senhas, na inicialização do programa, e pressiona o botão OK naquela tela.
como já vimos anteriormente. Depois de acessar esta tela do QualityDoc, ele deve imediatamente criar uma senha individual, clicando aqui em Criar ou Alterar senhas. O ID do novo usuário deve ser informado a ele pelo administrador que efetuou o cadastro. Ao clicarmos em Cadastro de usuários, o programa exibe esta tela, que fica desabilitada por default e só pode ser habilitada pelo administrador. Se estivéssemos já logados no programa como administrador, esta tela já estaria habilitada. Entretanto, como estamos logados como um usuário comum, João da Silva, a tela está desabilitada. Para habilitarmos essa tela de cadastro de usuários, digitamos o ID de administrador no campo Usuário e depois a senha do administrador no campo Senha. Pressionamos a tecla Enter e a tela fica habilitada. Agora podemos alterar o cadastro dos usuários já cadastrados e podemos também cadastrar novos usuários. Temos aqui a listagem de usuários dos usuários que já estão cadastrados no programa neste nosso exemplo. Como exemplo, vamos cadastrar um novo usuário. Para isto, pressionamos o botão Inserir. Depois preenchemos os campos em branco. Primeiramente, devemos informar o processo ao qual o usuário pertence. Os processos podem ser identificados por palavras, sem acentos nem cedilha, ou apenas por números. Um processo deve identificar o local onde o usuário trabalha, ou o tipo de atividade que ele faz. Por exemplo, se um usuário trabalha no laboratório, então podemos criar um processo chamado laboratório e associar o usuário a esse processo. Uma vez criado um processo, ele fica registrado e para os usuários seguintes pode ser apenas buscado aqui nesta listagem. A utilidade de se associar usuários a processos é que depois podemos também associar um documento a um ou mais processos. Por exemplo, criamos um documento qualquer denominado X e dizemos que ele está associado ao processo laboratório e ao processo produção. Assim, um usuário do laboratório que queira consultar os documentos de interesse dele, achará o documento X na listagem dos documentos associados ao seu processo, que é laboratório. Mas como o documento X não interessa apenas ao laboratório, o outro usuário associado ao processo de produção também encontrará o documento X associado ao seu processo. Isto facilita o treinamento de usuários novos, pois eles poderão facilmente encontrar os procedimentos relacionados às suas respectivas atividades apenas consultando os documentos associados aos seus respectivos processos. É por isto que no menu Árvore, no item Consultar documentos, temos as opções de localização, por bibliotecas e por processos. Lembrando que, em qualquer dos casos, para ler qualquer documento, o usuário precisará ter acesso à biblioteca onde o documento se encontra armazenado. Caso contrário, não terá permissão para consultar o documento. Continuando no cadastro do novo usuário, vamos preencher o campo processo. Neste nosso exemplo, os processos não estão sendo definidos como palavras, e sim apenas como números, né? Também é uma possibilidade. Vamos dizer que o nosso usuário ele pertence ao processo 1. Agora definimos para ele um ID, que também pode ser um número ou um nome, de até 15 caracteres, sem acento nem cedilha. Neste nosso exemplo, vamos definir o usuário com ID 4. Preenchemos o e-mail do novo usuário.
Isto é importante para que o programa possa informá-lo de suas pendências no programa, quando houver. Depois preenchemos o nome do novo usuário. Finalmente, temos as permissões de acesso. Consultar documentos. Sem essa permissão assinalada, o usuário não terá acesso a nenhum documento no programa. Registrar documentos novos. Com essa permissão, o usuário poderá registrar e criar novos documentos no programa. Editar documentos. Sem esta permissão, o usuário não poderá alterar o conteúdo de nenhum documento registrado no programa. Verificar correção de documentos. Se essa permissão estiver assinalada, o nome do usuário aparecerá na listagem de possíveis verificadores de um documento, ou seja, ele poderá ser escolhido para ser a pessoa que vai verificar se um determinado documento possui erros ou não. Para que o nome dele apareça nessa listagem de possíveis verificadores, esta opção precisa estar assinalada. Aprovar documentos. Com esta opção assinalada, o nome do usuário poderá ser escolhido para aprovar o documento. Sem esta opção, o nome do usuário não aparecerá na listagem de possíveis aprovadores e, assim, nunca poderá ser selecionado como responsável pela aprovação de um determinado documento. Aplicar treinamentos de documentos. Sem esta opção, o usuário não poderá ser escolhido como responsável por aplicar treinamento de um ou mais documentos. Verificar a eficácia dos treinamentos aplicados. Igualmente aos casos anteriores, se esta opção estiver assinalada, o nome do usuário aparecerá em uma listagem de pessoas que podem ser escolhidas para verificar a eficácia de um determinado treinamento. Emitir documento. Com esta opção assinalada, o usuário poderá ser selecionado como pessoa responsável por emitir um determinado documento, ou seja, disponibilizar o documento para consulta no modo somente leitura. De forma que os outros usuários então poderão consultar um documento novo que já tenha passado por todo o processo de aprovações. Exibir mensagens gerais para este usuário. Com esta opção assinalada, o painel de mensagens gerais será exibido para o usuário na inicialização do programa. Editar ou imprimir os registros do módulo de controle de calibração de instrumentos de medição. O usuário poderá acessar o módulo de controle de calibração de instrumentos de medição, editar e imprimir os registros nele contidos. Se esta opção não estiver assinalada, o usuário poderá acessar aquele módulo, mas não poderá editar nem imprimir nenhum registro. Consultar, editar registros de causas e soluções de problemas. Com esta opção assinalada, o usuário poderá acessar o módulo de registro e consulta de causas e soluções de problemas. Após termos preenchido os dados do cadastro do usuário e as permissões, salvamos o registro, né? E agora o nome dele já aparece aqui na listagem de usuários cadastrados. Na sequência, após termos cadastrado o novo usuário, precisamos definir quais bibliotecas ele poderá acessar na área de controle em que estamos logados. Neste caso, estamos na área controle de documentos do sistema da qualidade. Para isto, pressionamos o botão Bibliotecas. Então, temos aqui duas bibliotecas. E definimos quais bibliotecas o nosso usuário Roberto Carlos dos Santos poderá acessar. Vamos dizer que neste caso, neste nosso exemplo, vamos dar acesso, permissão de acesso para ele, para as duas bibliotecas. Se não atribuirmos nenhuma biblioteca para o usuário acessar, ele não poderá consultar nenhum documento no programa, já que as permissões de consulta e de edição
dos documentos estão associadas às permissões de acesso às bibliotecas. Para acessar um documento de uma biblioteca em modo somente leitura, o usuário precisa apenas ter permissão de acesso a essa biblioteca. Mas para poder editar esse documento, além da permissão de acesso à biblioteca, o usuário precisará ter também permissão para editar o documento em si, pois as permissões de edição são dadas individualmente para cada documento pela pessoa que criou o documento no QualityDoc. Ou seja, a pessoa que cria um documento tem permissão exclusiva de edição desse documento, mas pode dar essa permissão de edição também a outras pessoas. Para isso, ela clica no botão "Quem pode editar esse documento?" na página de edição. Então vamos selecionar aqui um documento qualquer. Da mesma forma, a permissão para imprimir o documento no modo somente leitura também é dada através da página de edição, pressionando o botão "Quem pode editar esse documento?" e depois permissões de edição no modo somente leitura. Para mostrarmos o processo de registro e criação de documentos, vamos acessar aqui o módulo de controle de documentos do sistema da qualidade. A gente poderia ter usado como exemplo a área que a gente criou, recursos humanos. Mas controle de documentos do sistema da qualidade tem outros documentos também que já estão registrados, né, para efeitos de demonstração. E assim fica melhor para a gente ver as estatísticas de controle depois, né, dessa área e etc. Né? Muito bem, então para a gente registrar, aqui a gente já está no módulo de controle de documentos do sistema da qualidade. Então, para a gente registrar um documento novo, né, para criarmos um documento novo, a gente seleciona então aqui primeiro uma das bibliotecas criadas, né? Nesse caso temos duas aqui, procedimentos e manual da qualidade. Selecionamos uma das bibliotecas, né? Em listar subbibliotecas, vemos que ela tem aqui duas subbibliotecas, né? Fichas técnicas e procedimentos operacionais, né? Tudo isso a gente já aprendeu a fazer, né, na parte inicial desta apresentação, né? Que trata justamente deste assunto, né? Criação de áreas, bibliotecas e subbibliotecas. Então aqui a gente seleciona uma das subbibliotecas, né? Então, para criarmos um documento dentro de uma subbiblioteca, clicamos em registrar um documento novo, aqui no menu Árvore, né? E o programa já nos conduz a esta tela, né, onde devemos preencher os campos referentes ao registro do novo documento. Primeiro preenchemos o nome do documento, né? Neste campo aqui. Depois informamos o número desse documento. O QualityDoc possui uma configuração que dá a numeração dos documentos de forma automática, sequencial. Mas normalmente as empresas já possuem as suas próprias numerações e por isso o sistema de numerações sequenciais, por default, fica desativado e o campo referente ao número do documento é preenchido manualmente, conforme o sistema de numeração usado na empresa. Só pode haver um documento com um determinado número em cada área. Se por acaso o campo número for preenchido com o número que já existe, o programa vai exibir uma mensagem informando isto. E neste caso, um outro número deve ser preenchido para o documento em questão.
Após o preenchimento do número do documento, devemos preencher o campo referente à revisão desse documento. Se deixarmos o campo revisão em branco, o programa assume que o número da revisão é 0. Se preenchermos o número da revisão com um número igual ou maior que 1, o programa vai exibir este botão, solicitando que sejam informadas quais foram as alterações sofridas pelo documento em questão, em relação à revisão anterior. Se por algum motivo não preenchermos esse controle de alterações, o QualityDoc vai emitir uma pendência geral automática. Pendência geral é um tipo de pendência que é exibido a todos os usuários da área quando acessam o sistema. Veremos mais sobre pendências mais tarde nesta apresentação. Então, se o número da revisão for 0, não é necessário preencher o controle de alterações. Na sequência, definimos a base do documento, isto é, informamos ao programa se o documento será um documento do Microsoft Word, uma planilha do Excel, um documento em PDF, uma imagem, um desenho do AutoCAD, SolidWorks ou similar, ou ainda se o documento será um documento físico, ou seja, um impresso em papel, um livro ou ainda um item qualquer, como uma peça padrão, um gabarito, etc. Neste nosso exemplo, vamos selecionar como base do nosso documento o Microsoft Word. Esses campos referentes ao objetivo do documento, responsável e prazo, são de preenchimento opcional. O objetivo desses campos é informar para que o documento está sendo criado. O responsável é o nome da pessoa responsável por criar o conteúdo do documento. E o prazo é o prazo que essa pessoa terá para entregar o documento para ser digitado ou importado para o QualityDoc. Portanto, são campos de preenchimento opcional. Na sequência, temos as definições de responsabilidades. Primeiramente, devemos definir o nome da pessoa responsável pela verificação do documento, o verificador. Assim que o documento for criado, digitado ou importado para o QualityDoc, o QualityDoc vai emitir uma pendência para que essa pessoa, o verificador, leia o documento e verifique se ele possui algum tipo de erro, tanto no conteúdo como na forma. Caso o documento apresente algum erro, essa pessoa o reprovará e o programa irá devolvê-lo à pessoa que efetuou a digitação ou importação do documento, para que ela providencie a correção, com base nas observações preenchidas no programa pela pessoa que reprovou o documento. Esta etapa de verificação é opcional, ou seja, se for considerado que o documento não precisa de verificação, basta assinalar esta caixa de seleção, NA, não aplicável. Mas neste nosso exemplo nós vamos colocar aqui um responsável pela verificação do documento. A etapa seguinte é a definição do aprovador ou aprovadores. Podemos definir de 0 até 4 pessoas responsáveis pela aprovação do documento. Se o documento não precisar de aprovação, assinalamos a caixa de seleção NA, não aplicável, relativa às aprovações e pronto. Mas se o documento precisar de aprovação, então podemos definir 1, 2, 3 ou 4 aprovadores. O programa irá encaminhar a cada um deles uma pendência automática por e-mail, informando-os que há um documento aguardando a aprovação. Se acontecer de um dos aprovadores reprovar o documento, então, caso o documento já tenha sofrido uma ou mais aprovações dos outros aprovadores, essas aprovações serão anuladas e, inclusive, a etapa de verificação, se tiver ocorrido, será também anulada e o documento será devolvido à pessoa que efetuou a digitação ou importação do documento, para que essa pessoa providencie a solução,
com base nas observações escritas no programa pela pessoa que reprovou o documento. Vamos colocar aqui, neste nosso exemplo, um responsável apenas pela aprovação do documento. Na sequência, temos a etapa de treinamento. Se o documento é novo ou se sofreu alguma alteração, então as pessoas que usam o documento precisam ser treinadas. O registro desse treinamento também é efetuado no QualityDoc, mas se for considerado que o treinamento não é aplicável, então é só assinalar a caixa de seleção NA não aplicável. Caso o treinamento seja não aplicável, evidentemente que a etapa de verificação da eficácia do treinamento também não será aplicável. Quando a verificação da eficácia do treinamento for não aplicável, assinalamos a caixa de seleção NA não aplicável. Mas, se a etapa de verificação da eficácia do treinamento for aplicável, então o programa irá nos perguntar qual o prazo de verificação dessa eficácia. Mas, se a etapa de verificação da eficácia do treinamento for aplicável, então o programa irá nos perguntar qual o prazo para a verificação dessa eficácia. Prazo para a verificação da eficácia do treinamento é contado em dias após a emissão do documento. A emissão do documento é a colocação do documento em uso ou a disponibilização do documento para consulta em geral, em modo somente leitura, pelos demais usuários do programa, que possuem permissão para acessá-lo. Neste nosso exemplo, preenchemos 30 dias. Isto significa que 30 dias após a emissão deste documento, o programa irá emitir uma pendência para a pessoa responsável pela verificação da eficácia do treinamento, para que essa pessoa tome as providências necessárias para o preenchimento dos registros da verificação da eficácia do treinamento. Tudo isso é feito no QualityDoc, tanto os registros do treinamento como os registros da verificação da eficácia do treinamento, eles são preenchidos no QualityDoc. Não precisa usar papel para efetuar nenhum registro externo ao programa. A última etapa é a emissão do documento, ou seja, a disponibilização do documento para consulta geral pelos usuários do QualityDoc, que possuem permissão para acessar a biblioteca onde o documento se encontra armazenado. Quando um documento é emitido, a revisão anterior desse documento, caso exista, é automaticamente tornada indisponível aos usuários que não possuem permissão de edição do documento. Essa revisão obsoleta é automaticamente enviada para o arquivo morto eletrônico do QualityDoc, e então poderá ser acessada apenas para efeitos de histórico pelos usuários que possuem permissão para editarem o documento. Uma vez definidas as responsabilidades, precisamos também efetuar mais algumas definições. Será necessário imprimir cópia física do documento? Ou seja, é necessário imprimir uma ou mais cópias do documento e entregá-las em locais onde não há computador? Se sim, precisamos especificar os locais e as quantidades de cópias que devem ser entregues em cada local. Após a emissão do documento, o programa vai lembrar a pessoa que efetuar a emissão de que há necessidade de da entrega dessas cópias impressas nesses locais. Caso essa entrega não seja efetuada, o programa vai emitir uma pendência geral. Da mesma forma, quando são entregues cópias impressas
em alguns locais e depois o documento sofre uma revisão, o programa vai lembrar que essas cópias impressas entregues precisam ser atualizadas. Caso contrário, o programa lançará um alerta de pendência de documentos obsoletos. Veremos isto mais adiante. Prazo de validade. Por padrão, o programa estabelece um prazo de validade de 1 ano após a sua criação, para que o documento seja revisado. Esse prazo pode ser alterado aqui e somente ficará ativo se essa caixa de seleção for assinalada. Se o prazo de validade estiver ativado, 15 dias antes do vencimento do prazo, o QualityDoc começará a emitir uma pendência geral para a verificação do documento. Então podemos mudar este prazo, né? Na medida da necessidade, né? Por padrão, quando a gente cria o documento, o programa estabelece o prazo de 1 ano após a data da criação, né? Se a gente não quiser considerar prazo de validade, a gente apenas desassinala essa caixa de seleção, né? Ou então mantém assinalada para manter então o sistema de alertas de prazo de validade ativo, né? E a data a gente pode mudar conforme a necessidade, né? A data do alerta, né? Ou seja, o prazo de validade. Associar processos. Quando cadastramos pessoas como usuários do QualityDoc, um dos campos do cadastro de usuários é um campo chamado processo. Os processos podem ser, por exemplo, qualidade, vendas, laboratório, etc. Aqui, quando cadastramos um documento, podemos informar a quais processos esse documento estará associado. Assim, um funcionário novo na empresa, por exemplo, cujo cadastro esteja associado ao processo vendas, poderá facilmente localizar todos os documentos que estão associados ao processo vendas, apenas consultando no menu todos os documentos associados a esse processo. Neste nosso exemplo, com dados pré-preenchidos, os processos foram identificados apenas por números. Mais tarde, quando abordarmos o cadastramento de usuários, veremos como definir os processos. Para conhecimento de. Após a emissão de um documento, o QualityDoc poderá gerar, para alguns usuários, uma pendência de leitura. Para se desincumbir dessa pendência, cada usuário deverá, pelo menos, abrir e fechar o documento. Fazendo assim, o programa considerará que o documento foi lido pelo usuário. Para definirmos para quem o QualityDoc deverá encaminhar essas pendências de leitura, pressionamos o botão para conhecimento de, que exibirá esta tela. Aqui podemos encaminhar o documento para conhecimento de todos os usuários do QualityDoc, todos os usuários com permissão para acessar a biblioteca atual, no caso a biblioteca Procedimentos, apenas os usuários dos processos associados ao documento, ou apenas os usuários abaixo discriminados, né? Então aqui nós podemos definir quais usuários vão receber pendências de leitura, apenas selecionando os nomes aqui nessa listagem, clicando na flechinha, né? Flechinha para cá, o usuário vai receber pendência de leitura, né? Para remover da listagem, clica nessa outra flechinha, né? É bem simples. Podemos também, opcionalmente, cadastrar algumas palavras-chave. Isto será usado como mais uma opção de busca na localização do documento. Então aqui está a instrução. Digite abaixo, lado a lado, algumas palavras-chave que aparecem no corpo do documento, até 255 caracteres. Não precisa colocar separador nenhum entre as palavras, né? Este item, arquivo físico, será abordado quando tratarmos dos recursos de controle de documentos em formato físico, mais adiante. Muito bem. Observe aqui, ó, bloquear fluxo. Após a criação do documento,
Se quisermos que o programa comece a encaminhar pendências aos responsáveis pela revisão, aprovações, etc., precisamos desbloquear o fluxo do documento. Quando um documento é criado ou sofre alguma alteração, o fluxo de aprovações desse documento é automaticamente bloqueado. Isto impede que um documento incompleto, que ainda não tenha sido concluído, siga as etapas de aprovação automaticamente. Assim, o programa somente encaminhará as pendências de verificação, aprovações, etc., se o documento estiver com o fluxo desbloqueado. Para evitar que um documento permaneça com seu fluxo bloqueado mesmo após estar pronto, o QualityDoc gera pendências gerais informando todos os documentos que estão com seus fluxos bloqueados. Para desbloquear o fluxo do documento, apenas desassinalamos esta opção. Ou, na tela de edição, pressionamos o botão Desbloquear fluxo. Isto a gente verá mais adiante. Tendo preenchido todos os dados de cadastro do documento, pressionamos o botão Salvar. Ao pressionarmos o botão Salvar, o programa irá nos perguntar quem poderá acessar este documento em modo edição, né? Então aqui já está o nome da pessoa que está logada no programa, que está criando o documento, né? Importando, e esta pessoa por sua vez poderá também definir outras pessoas que poderão também editar o documento. Quem não tiver esse tipo de permissão, simplesmente não poderá editar o documento, né? O programa vai exibir uma mensagem para essa pessoa quando ela tentar editar algum documento, de que ela não tem essa permissão. Lembrando que essa permissão ela pode ser dada também a outras pessoas mais tarde, né? Por qualquer uma dessas pessoas que já possuem permissão de edição de um determinado documento, né? E aqui, permissões de impressão no modo somente leitura, né? O QualityDoc não permite que documentos do Microsoft Word ou Excel sejam impressos quando estão sendo exibidos no modo somente leitura, né? Então, para que essa impressão seja possível, é necessário que a pessoa logada no programa tenha uma permissão de impressão de documentos no modo somente leitura, né? Também essa permissão é dada aqui nesta tela, né? Muito bem. Após salvar o registro do documento, o QualityDoc nos exibe esta tela, perguntando se desejamos criar o documento agora ou deixar para mais tarde. Se pressionarmos o botão Sim, o programa vai nos conduzir na rotina de criação, onde poderemos criar o documento no programa ou importá-lo, caso já exista. Mas se pressionarmos o botão Deixar para mais tarde, então o documento ficará em uma lista de documentos planejados aguardando digitação ou importação. Veremos isto mais tarde. Agora vamos pressionar o botão Sim. Conforme a base em que o documento foi criado, o programa nos conduzirá a uma rotina diferente, a partir daqui. Como a base do documento atual é Microsoft Word, o programa exibiu esta caixa de diálogo do Windows, que nos permite criar um documento do Microsoft Word em branco, se mantivermos a opção Criar Novo assinalada. Ou então, podemos importar um documento de um local em que ele já exista, se assinalarmos a opção Criar do arquivo. Assinalando a opção Criar do arquivo, podemos procurar o documento no computador ou na rede e importá-lo para o programa. Se assinalarmos a opção Criar Novo, devemos selecionar nessa listagem o tipo de documento que queremos criar, neste caso, documento do Microsoft Word. E então pressionamos o botão OK para criarmos um documento do Microsoft Word em branco, pronto para ser digitado.
Podemos incluir tabelas, imagens, etc., como se estivéssemos trabalhando diretamente no Microsoft Word. Mas observe que aqui o Microsoft Word está encapsulado pelo QualityDoc. Tanto na criação de um documento novo, como na importação de um documento existente, precisamos pressionar o item de menu Salvar ou Salvar e Fechar para salvar o documento no QualityDoc. Um documento salvo dessa forma ficará armazenado dentro do subdiretório Doc, no diretório onde o QualityDoc está instalado no servidor. Todos os documentos de quaisquer formatos que são criados ou importados pelo QualityDoc são armazenados no subdiretório Doc e são automaticamente compactados pelo programa em um formato que somente poderá ser lido pelo QualityDoc. Assim, o acesso direto através do Windows de um documento salvo no QualityDoc é impossível, pois esses documentos somente poderão ser lidos se acessados através do programa, conforme as permissões de acesso de cada usuário. Agora o programa já está pronto para gerar as pendências e enviar as informações de pendências para os e-mails dos responsáveis, conforme configuramos na etapa de planejamento do documento. Então, quando fecharmos o QualityDoc, ele vai encaminhar automaticamente uma pendência de verificação para o responsável por verificar esse documento, que é, neste nosso exemplo, Maria da Rosa. Então agora vamos fechar o QualityDoc e depois vamos efetuar o nosso login como Maria da Rosa. Ok. Vamos digitar então o ID de Maria da Rosa, que é o ID 2. Nesta versão do programa, todas as senhas estão em branco, então apenas pressionamos o botão OK. Antes, porém, de pressionar o botão OK, devemos nos certificar de que o programa irá entrar na área em que estamos trabalhando agora, que é Controle de Documentos do Sistema da Qualidade. O programa sempre entra automaticamente na última área que o usuário acessou, a menos que façamos esta correção aqui na tela de senhas, selecionando uma área diferente da última área acessada pelo usuário. Bom, vamos pressionar o botão OK. Veja que acessamos o programa como Maria da Rosa e que agora o item Minhas Pendências no menu não está mais vazio, pois este usuário tem uma pendência. Documentos para verificação. 1. Observe que quando Maria da Rosa acessou o programa, o QualityDoc exibiu automaticamente duas mensagens. A primeira mensagem diz: Olá Maria da Rosa, os itens abaixo precisam da sua atenção, documentos para serem verificados por você. 1. Esta mensagem apenas está chamando a atenção de Maria da Rosa de que ela tem esta pendência no item Minhas Pendências, certo? Então ela não precisa procurar no item Minhas Pendências, porque a mensagem já está dizendo para ela que ela tem uma pendência, né? A mensagem está chamando a atenção dela. Essas configurações de mensagens, elas são opcionais, né? E são configuradas individualmente para cada usuário, né? Veja aqui esta outra mensagem. Mensagem automática. Atenção, existem duas cópias físicas de documentos desatualizadas, né? Então esta mensagem informa a todos os usuários da área selecionada, no caso, Controle de Documentos do Sistema da Qualidade, sobre as cópias que foram impressas, foram entregues em alguns locais da empresa, e agora o documento original sofreu revisão, né, aqui no programa, mas as cópias ainda continuam na revisão anterior, né? Nesse caso aqui, ó, número do documento 1, nome, sobre a Datalink Desenvolvimento e Comércio de Software, revisão atual 2, verifique, revisão da cópia física 1, que está no local Departamento de Pintura, certo?
Então assim existem também outras mensagens que o programa emite automaticamente para alertar o usuário que estiver logado, né? E a gente vai ver em seguida como configurar essas mensagens. Então aqui, se a gente clicar sobre esse item de menu, né, a gente vai ver aqui que o programa ele exibe uma mensagem informando o que a Maria da Rosa deve fazer para se desincumbir da pendência que ela tem ali, documentos para verificação. Vamos ver, antes de a gente entrar, né, no sistema de aprovação de documentos, né, a verificação, aprovações, etc., que a gente já configurou anteriormente, antes de a gente proceder essas aprovações, verificações, etc., vamos ver como funciona o menu aqui, minhas configurações, né? Como que a gente faz as configurações das mensagens automáticas que o programa emite. Cada usuário pode individualmente configurar quais mensagens quer ou não receber do programa. Para isto, basta clicar sobre o item Minhas Configurações no menu, como a gente fez agora. Exibir para mim mensagens de pendência na inicialização. Se esta opção estiver assinalada para o usuário, o programa não vai esperar que ele procure no menu Árvore as pendências endereçadas a ele, ou as pendências gerais. Ao invés disto, quando o programa inicializar, o programa vai exibir automaticamente telas contendo a descrição dessas pendências, de modo que nenhuma pendência passe despercebida no início do uso do programa. É interessante que esta opção fique assinalada, principalmente para usuários novos, que não têm muito conhecimento ainda das rotinas do programa. Então essas rotinas elas vão orientando os usuários. Essas mensagens na inicialização são aquelas que a gente viu, quando a gente se logou no programa, o programa exibiu 2 mensagens para Maria da Rosa. São mensagens como aquelas. Muito bem. Mensagens orientativas para cada pendência. Com esta opção assinalada, sempre que clicarmos sobre um item pendente no menu, em Minhas Pendências, o programa vai exibir automaticamente uma mensagem orientando o usuário sobre o que ele deve fazer para se desincumbir da pendência. Foi o que aconteceu quando a gente clicou aqui, sobre sobre esse item, esse tipo de mensagem aqui, orientativa, que vai orientando o usuário passo a passo, É um treinamento instantâneo, sobre o que o usuário deve fazer, caso a caso, conforme a pendência que ele tem que lidar, Voltando aqui ao item Minhas Configurações, Pendências para digitação e importação. Quando um usuário registra um documento, mas não cria esse documento logo em seguida, efetua apenas o registro do documento, mas não cria, não importa, nem digita o documento logo em seguida, o registro do documento vai para uma listagem de documentos pendentes de digitação ou importação. Aqui em Minhas Configurações, se o usuário mantiver esta opção assinalada, o programa vai gerar uma pendência automática para o usuário, informando-o de que existe um documento que precisa ser digitado ou importado. Se esta opção não estiver assinalada para o usuário, o programa não vai emitir esse tipo de pendência, e então o usuário precisará localizar os documentos pendentes de digitação ou importação na listagem de documentos pendentes de digitação ou importação, que veremos mais adiante quando abordarmos as listagens de controle. Quando um documento é reprovado, o programa vai emitir uma pendência para os usuários que possuem permissão para editar esse documento, informando que o documento foi reprovado e solicitando providências. Se esta opção, pendências de documentos que foram reprovados, não estiver assinalada, os usuários tomarão conhecimento dos documentos reprovados apenas através das listagens disponíveis na página de edição. Veremos isto mais tarde, quando falarmos sobre as listagens de controle. Listagem de documentos no menu Árvore. Com esta opção assinalada, o programa vai exibir os documentos em bibliotecas e subbibliotecas diretamente no menu Árvore. Sem esta opção assinalada, os documentos precisarão ser localizados manualmente em cada tela do programa.
Não exibir para mim. Pendências de leitura de documentos para os quais eu tenha participado de qualquer das etapas de revisão, aprovação, treinamento ou emissão. Se esta opção estiver assinalada, o programa não vai gerar esse tipo de pendência para o usuário. Ok, vamos então agora retornar ao menu Minhas Pendências e clicar sobre a pendência de revisão do usuário Maria da Rosa. Veja aqui, né? Ela recebe esta mensagem. Como a opção individual do usuário Maria da Rosa para exibir mensagens orientativas de pendências está assinalada, o programa exibiu esta mensagem orientativa. A mensagem está dizendo que o usuário deve visualizar o documento e depois, se considerar que o documento está ok, ele deve pressionar o botão Aplicar para aprovar o documento. Mas se o documento não estiver ok, então ele assinala a caixa de seleção Reprovado, preenche o comentário e em seguida pressiona o botão Salvar, que vai aparecer aqui nesta posição. Isto irá gerar uma pendência para a pessoa que digitou ou importou o documento, para que ela providencie a solução do problema. Continuando, o usuário logado Maria da Rosa, para se desincumbir da pendência de verificação do documento em foco, clica sobre o botão Visualizar. Fechamos essa mensagem. E o programa exibe o documento. Neste caso, a visualização do documento é obrigatória, ou seja, se o usuário pressionar o botão Aplicar, que registra o documento como tendo sido verificado, sem visualizar o documento, o programa vai exigir que o documento seja aberto primeiro, para só então registrar o documento como verificado. Após visualizar o documento e analisá-lo, o usuário decide se irá aprová-lo ou reprová-lo, quanto à estrutura e à correção do documento. Nesta etapa de verificação, o usuário ainda não está analisando o conteúdo do documento, pois isto será analisado na etapa de aprovação. Se o usuário Maria da Rosa considerar que o documento está ok quanto à estrutura e correção, fecha o documento e pressiona o botão Aplicar, para registrar o documento como aprovado na fase de verificação. Mas, neste nosso exemplo, a título de ilustração, vamos considerar que o documento contém erros e que por isso deve ser reprovado. Para reprovar o documento, Maria da Rosa assinala a caixa de seleção Reprovado, preenche o campo Comentário para orientar a pessoa que vai fazer as correções e então pressiona o botão Salvar. Ao pressionar o botão Salvar, a pendência de Maria da Rosa é eliminada e o programa automaticamente cria uma pendência para João da Silva, que foi a pessoa que criou este documento. Assim, o programa envia automaticamente um e-mail para João da Silva, informando-o que ele tem pendência no QualityDoc. Vamos então agora reiniciar o QualityDoc e efetuar nosso login como João da Silva, que é a pessoa que criou o documento. Muito bem, efetuamos nosso login como João da Silva. Estamos agora logados no programa como João da Silva. Observe que há pendências para João da Silva no menu Minhas Pendências. Como dissemos no início desta apresentação, estamos trabalhando com uma base de dados do programa que já possui alguns dados simulados, né? Então veja que aqui para João da Silva existem várias pendências, né? Então aqui estamos interessados nesta pendência de documentos, olha aqui, ó,
documentos reprovados na fase de verificação, né? Seus, significa que foi digitado por ele mesmo o documento, né? Muito bem. Clicando em cima daquela pendência, né, é exibido este painel e a respectiva mensagem orientativa, né? Este formulário exibe uma listagem de documentos que foram reprovados na fase de verificação. Selecione qualquer item mostrado e depois pressione o botão Exibir registro do documento em foco. Os dados do documento selecionado serão repassados à tela anterior e então você poderá acessar o documento pressionando o botão Abrir naquela tela. Após efetuar as correções indicadas no documento, pressione o botão Submeter novamente à aprovação e será exibido. Muito bem. O que ele está dizendo é o seguinte: aqui há uma listagem de documentos, né? E nessa listagem temos agora, neste caso, apenas um documento, né? Observe que aqui temos o comentário, né? Que foi descrito por Maria da Rosa, né? Ó, comentário, responsável, data. Então aqui temos o comentário, o responsável Maria da Rosa e a data, né? Que foi feito o comentário, o motivo pelo qual ela não aprovou o documento na fase de verificação, né? Então aqui, este painel ele poderia ter vários documentos reprovados, né? Neste nosso exemplo só tem um, né? Então a gente pode dar um duplo clique aqui sobre o registro do documento, ou então vir aqui, exibir registro do documento em foco, ok, né? O programa apresenta aqui o registro do documento, né? E para exibir o documento a gente pressiona o botão Exibir documento em foco. Ok, aqui está o documento, né? O João da Silva faz as correções conforme indicado por Maria da Rosa, né? Qualquer tipo de correção que ela tenha pedido para ele fazer, né? Salva e fecha o documento, né? Ok. Está dizendo que aqui o documento vai ser sobrescrito, ok, né? Muito bem. Diz que a cópia do documento foi substituída. E tem esse botão, né? Enquanto ele não pressionar este botão, o documento não vai ser submetido novamente à verificação, né? Porque pode acontecer dele ter aberto o documento, né? E não terminar a correção hoje, né? Pode começar hoje, terminar amanhã ou demorar mais tempo para efetuar a correção, conforme a solicitação de Maria da Rosa. Então, quando ele finalmente tiver terminado essa correção, ele vem aqui e pressiona submeter novamente à verificação, né? E as perguntas, né? O documento atual foi alterado após ter sido reprovado na fase de verificação? Sim. Submeter o documento número tal, né? Número 10.098, revisão 0. A verificação novamente? Sim. Ok. Pronto, né? Ok. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. A pendência de João da Silva de documentos reprovados na fase de verificação, ela saiu, né? Não tem mais, não está mais aqui. Agora ela deve haver uma pendência para Maria da Rosa, né? Vamos então efetuar agora o nosso login como Maria da Rosa novamente. Ok, então vamos efetuar nosso login como Maria da Rosa. Aqui estamos então novamente logados como Maria da Rosa, né? E o programa já exibe para ela uma mensagem de alerta dizendo que ela tem uma pendência, certo? Essas aqui são as mensagens de documentos obsoletos que são exibidos para todos os usuários, né? E aqui, então nós viemos aqui em pendências gerais, né? Documentos para verificação, né? Tudo que precisamos fazer então é clicar sobre o item verificar documento no menu Minhas Pendências, que exibe a tela de pendências e a mensagem orientativa, né? A mensagem orientativa de documentos para verificação. Vamos clicar agora direto sobre o botão aplicar, né? Veja que o programa exige que o documento seja visualizado antes de ser aprovado. Após visualizar o documento,
o responsável pela verificação decide se vai aprová-lo ou não, né? Se vai aprová-lo ou reprová-lo. Agora vamos aprová-lo, clicando no botão aplicar, né? E o programa aprova o documento quanto à verificação, né? Normalmente, uma vez que o documento já foi visualizado, né? Tendo sido o documento aprovado na etapa de verificação, o programa automaticamente gera uma pendência para o primeiro aprovador, caso a etapa de aprovação seja aplicável. Neste nosso exemplo, temos apenas um aprovador, que é João da Silva. João da Silva recebe, então, um e-mail enviado automaticamente pelo QualityDoc, informando-o de que possui pendência no programa. Vamos efetuar então nosso login como João da Silva. Estamos então nos logando agora como João da Silva. Quando João da Silva efetua seu login, o programa já irá informá-lo sobre a pendência que está em aberto. Neste caso, para João da Silva, veja que não está sendo exibida aquela tela de mensagens automáticas, né? Por quê? Ó, exibir para mim, mensagens de pendência na inicialização. Para João da Silva, isto está desabilitado, né? Ok, não tem problemas, porque ele procura as pendências aqui, ó. Ele optou, né? Estamos tudo trabalhando com simulações, então João da Silva optou por não receber mensagens de pendências na inicialização. Ok, então ele vem aqui direto no menu Minhas Pendências e Documentos para Aprovação, né? Ele visualiza a tela de pendências e a respectiva mensagem orientativa, né? Ok. A mensagem orientativa aqui é semelhante àquela mensagem para documentos para verificação. Abra o documento pressionando o botão visualizar, ok. A rotina é igual, né? Ok, então João da Silva, ele primeiro visualiza o documento. Se ele pressionar no botão aplicar direto, o programa vai exigir que ele visualize o documento, né? Não é este documento, estamos trabalhando com este outro documento aqui, né, que é o nosso documento demo, né? Então vamos lá, vamos visualizar esse documento. É aqui. Ok, fechamos o documento. E agora vamos simular que ele não vai reprovar, né? Se ele reprovasse, a rotina seria igual à rotina que já vimos anteriormente para documentos da verificação. Vamos dizer que ele vai aplicar. Ok, documento aprovado. Ok. Então, pressionando o botão aplicar, João da Silva eliminou a sua pendência, né? E criou automaticamente uma pendência para o próximo responsável, que é o responsável pelo treinamento do documento. Neste nosso exemplo, o responsável pelo treinamento também é João da Silva. E o programa vai enviar uma pendência para o e-mail dele, né? Observe que, como João da Silva já está logado no programa, o programa já exibe para ele essa nova pendência. Vamos ver aqui. Olha só, aqui já está o documento para treinamento, porque não precisamos trocar de usuário, já que o usuário é o mesmo, né? Vamos ver o que diz a mensagem orientativa. Por que está aparecendo mensagens orientativas para João da Silva? Porque a opção para mensagens orientativas dele em minhas configurações está assinalada. Aqui não está assinalada, é de mensagens de alerta na inicialização, né? São dois tipos de mensagens diferentes. Muito bem. Aqui você pode visualizar cada um dos documentos para os quais você precisa aplicar os respectivos treinamentos aos usuários. Após efetuar o treinamento de um documento, pressione o botão aplicar para indicar ao programa que o treinamento já foi aplicado. Os registros de treinamento de cada documento poderão ser efetuados no formulário que é exibido quando você pressiona o botão Registros do treinamento. Aqui o botão, ó, Registros do treinamento. Ok.
Então o que é que ele faz? Aqui ele tem os registros do treinamento, né? Então ele vem aqui, ele seleciona o documento, né? Isto após ter feito o treinamento, né? Ok, o treinamento foi efetuado. Importante, não esqueça de preencher o registro desse treinamento. Se ele não preencher o registro desse treinamento, o programa vai lançar uma pendência para ele, né? Então pressionamos o botão registro do treinamento e apareceu aqui o formulário de preenchimento do registro do treinamento, né? Muito bem, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai preencher os participantes do treinamento, né? Primeira data do treinamento, né? Depois ele vem aqui e seleciona um processo, né? E algum usuário, né? Suponhamos que tenha sido Maria da Rosa, né? Nós estamos com poucos usuários cadastrados nesse nosso exemplo, né? E ok, salvou. Maria da Rosa já está incluída como tendo sido treinada, né? Inserir novo treinando, vem aqui, Pedro dos Santos, ok, ok, e por aí vai, né? Vem aqui, ele coloca um pequeno comentário sobre o registro do treinamento, né? E dá um ok, salvar, né? Muito bem, né? Ele pode imprimir também esse registro do treinamento, né? Se ele imprimir, ele imprime o registro do treinamento e dá para e passa em sala para os treinandos assinarem, né? Isso deve ficar armazenado, né? Como comprovação de que, para o auditor, como comprovação de que o treinamento realmente foi efetuado, né? Muito bem. Aqui tem alguns campos para verificação da eficácia do treinamento, né? Mas isso a gente vai ver mais tarde.